Nós falamos que leríamos uma carta mediúnica, no final, né, no final da nossa reunião. Mas um dos médiuns recebeu aqui, né, recebeu e enviou aqui uma carta que foi enviada hoje, foi recebida hoje pelos, né, foi enviada por um amigo espiritual anônimo, né, e tem por título Sigamos Estudando e Trabalhando Juntos. Você poderia ler, Beninho? Sim. Vou ler com prazer. Ok. Amados, que Jesus esteja no coração de todos. Hoje inicia uma nova etapa nas suas vidas. Vem aí o estudo tão esperado por alguns. Não deixem a oportunidade ir com o vento das ilusões, das inúmeras paixões que a vida material os incita. Fiquem atentos no objetivo maior. Fiquem atentos ao que Jesus espera de vocês em meio tão necessitado de amparo, de compaixão pelas almas que ainda se encontram vivendo os prazeres que aqui encontram. Nesses dias difíceis, onde a brusca parada dos prazeres que viviam os homens, que aqui encontravam de tudo para os seus deleites físicos e emocionais, tiveram pela providência divina que abandonar. Estão encarnados e desencarnados, desesperados por não poderem saciar seus desejos. São esses nossos irmãos doentes que precisam de vocês neste momento. Estudem para saberem como ajudá-los. Estudem para que a faculdade que possuem seja guiada e utilizada adequadamente nas mãos de espíritos trabalhadores do bem, que são especialistas e serão eles que os guiarão. Esperemos em Cristo Jesus o apoio para os de boa vontade. Todos estão convidados para o trabalho na nova era que já se iniciou. Saibam, amados, que a regeneração já está presente. Ela é invisível aos olhos dos que veem somente a dor em todo o planeta. Não. Pensem nos muitos que deixam seus lares para dar um prato de sopa. Muitos acordaram do egoísmo em que viviam porque tiveram a oportunidade de sentir a dor da solidão e foram em busca de fazer alguma coisa para não mais se sentirem sós. E ao saírem de suas casas, encontraram uma multidão faminta de pão, mas principalmente de amor. Foram se juntando e vemos hoje muitas mãos estendidas em nome da solidariedade. Esse é o início, amados. A regeneração começou. Vocês, médiuns, levarão paz aos corações cansados. Assim cooperarão para a limpeza do orbe. Com essa limpeza, que não significa a retirada de almas doentes, mas de limpeza fluídica, o vosso planeta estará rumando para a felicidade de um mundo real de regeneração. Confiem que são capazes. Jesus os escolheu. Terão, assim, a oportunidade de estarem fazendo bem, cooperando para uma nova era que já iniciou. Sigamos juntos nos estudos, preparando-nos para o trabalho grandioso com Jesus. Pois é, amigos, essa foi uma carta muito bonita, muito interessante, porque ela está dando as boas-vindas àqueles que hoje se juntam para estudar esse livro, que é realmente um livro, um tratado de como a mediunidade pode ser encarada, estudada e esmiuçada.
É interessante que, bom, essa é uma carta psicografada, ou seja, o médium recebeu ela e nós vamos estar estudando isso também, como é que é esse processo ao longo do tempo. Então já tem aí uma amostra digamos assim, da interferência positiva dos amigos espirituais em nossas vidas, dos espíritos nas nossas vidas, né? Então vamos agora, iniciando o nosso estudo, lembrando que é muito importante que saibamos uma coisa com relação a esse estudo. Muita gente tem receio do que é a mediunidade. Alguns têm até medo, o que ela pode representar. Mas eu queria deixar já desde já claro uma coisa, que a pessoa que estiver estudando a mediunidade não necessariamente vai exercer a mediunidade. Então, para aqueles que frequentam uma casa espírita, é importante saber do que se trata a mediunidade. E até mesmo para ajudar terceiros, para ajudar quem tem algum tipo de manifestação natural mediúnica, ele saber do que se trata. Alguns aqui assistiram a palestra, que acabou virando áudio, mas tinha um conteúdo, né, suficiente para que a gente pudesse aproveitar bem, que é do Júlio Carvalho. E o sofrimento que ele teve ao longo de muitos anos. Ele não tinha doença nenhuma, ele era médium. E internaram ele, deram injeção nele, tomou tantas coisas aí que ele só faltou choque elétrico, né? Mas ele sofreu bastante. Até que finalmente alguém falou para ele que o que ele tinha era mediunidade. Então, aqueles que não desejarem praticar mediunidade, que não tem nenhum crime nisso, ao contrário, né? É um direito que cada um tem, poderá ajudar aqueles que, de alguma maneira, manifestarem a mediunidade. Então, essa é a importância. Bom, nós vamos estar estudando o Livro dos Médiuns a partir de hoje, é o pontapé inaugural, né? E o pontapé inicial. O livro, a versão que nós vamos estar, a tradução que nós vamos estar utilizando, que eu sugiro que todos tenham, porque é muito fácil, ela está na internet, inclusive está aí o link, né? É do Herculano Pires. Pode ser que alguém tenha esse livro impresso, né? E esse livro, ele se baseia, né? Ele é uma continuação, uma continuidade do Livro dos Espíritos, como nós vamos ver adiante. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre como é que nós vamos estar estudando, né? Vamos estar falando um pouquinho do livro. Depois vamos entrar na explicação do tradutor, que é Herculano Pires, e a introdução de Allan Kardec. Então, esse é o programa para a noite de hoje. Bom, eu acho que é desnecessário dizer isso, mas fica aqui o reforço que esse é um estudo das duas casas espíritas aqui de Las Vegas, né? A Allan Kardec Spiritist Society of Las Vegas e a Las Vegas Christian Spiritist Center. Então, nós nos unimos para isso, por quê? Porque ambas as casas têm trabalhadores comuns, em comum, né? Então, é importante que nós estudemos o Livro dos Médiuns. Mas temos pessoas de vários locais que podem aproveitar conosco o que estamos estudando e que são muito bem-vindos, tanto quanto os dos nossos grupos. E que poderá ser útil, né? No conhecimento e até mesmo numa futura prática no local onde se encontram. O Livro dos Médiuns, assim como o Livro dos Espíritos, eles fazem parte das obras básicas da doutrina espírita. Alguns chamam de codificação espírita, que são o alicerce do espiritismo. São 5 livros. O primeiro foi lançado no dia 18 de abril, foi de 1857, e ele, na forma de perguntas e respostas, é um livro que não foi escrito por Kardec, assim, do ponto de vista criado, né? Ele foi, sim, compilado segundo as instruções dos espíritos. Kardec viveu 64 anos, né? Cerca de 13 anos, ele se dedicou inteiramente à doutrina espírita,
a fazer basicamente esses livros, mas tem também algumas outras publicações. Uma das mais importantes, além dos 5 livros, né, das obras básicas, é a Revista Espírita, que quem tem a oportunidade de ler vai perceber o desenvolvimento, como é que ela se foi assim evoluindo para chegar na doutrina espírita, esse alicerce que é o livro que são as obras básicas. O livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, né? O livro primeiro, que trata das causas primárias, né, ou primeiras. O livro segundo, que fala do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Depois tem uma outra parte, a terceira parte, que fala das leis morais. E, finalmente, no último livro, que é dividido, né, o livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. A partir desses livros, ele detalhou mais, lançando 4 outros livros. A Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Esses livros, como eu falei, eles vão detalhando. Então, vocês podem perceber que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. O Livro dos Médiuns foi o primeiro dessa série dos 4 que estão aí embaixo, no ano de 1861. Bom, 1861 foi publicada a primeira edição do Livro dos Médiuns, onde inicialmente tinha 5 capítulos, a primeira parte, e a segunda parte tinha 28 capítulos. Depois ele foi revisto e ampliado, né, esse livro. Então, a segunda edição, no ano de 1862, ficou a edição definitiva, que tem até hoje e que nós vamos estar estudando aí. E ele passou a ser dividido em 4 capítulos, em vez de 5 na primeira parte, passou a ser 4, e em vez de 28 capítulos da segunda parte, foram para 32 capítulos. E teve a revisão, inclusive, dos espíritos. Tá? Então, nós estamos olhando para essa tela e vendo o livro dos espíritos e a derivação, né, que derivou em outros 4 livros mais detalhados. O livro primeiro, então nós estamos, o correspondente é a Gênese, que foi o último livro que Allan Kardec publicou quando estava encarnado, né? O livro dos médiuns, que está vinculado ao segundo livro, esse que nós vamos estar estudando, né, em seguida, que também tem, assim, assim, os espíritos foram eles que ditaram, foram eles que revisaram. Então, são 2 livros que foram diretamente, assim, tiveram a influência dos espíritos total. As leis morais derivou no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Kardec percebeu que o Evangelho era uma ferramenta de crescimento moral. Então, foi por isso que ele adotou a moral do Cristo, né, para que pudesse tratar das leis morais, né, dentro do livro 3º do Livro dos Espíritos. E, finalmente, o Céu e o Inferno, que trata da visão espírita, né, sobre isso, né, e trata das esperanças e consolações mais detalhado, né. Um detalhe no Evangelho segundo o Espiritismo, no frontispício do livro, está escrito: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, isso é como uma chancela racional sobre a fé. Então, a fé racional, a fé raciocinada, ela é imperativa, ela é importantíssima. Então, nós não podemos ter uma fé cega, temos que avaliar tudo segundo o critério da razão. Então, Kardec era muito racional e ele orientava isso. Bom, só tratando da figura aqui que a gente vê de Kardec, parece que ele era muito sério, né? Muito cara fechado, mas não é. Naquela época, para tirar foto, tinha que ficar assim, como uma estátua, né? Porque o filme ele precisava ser assim
impresso, né? Aquela imagem precisava ter impresso e precisava de algum tempo. Então, ficava naquela posição durante algum tempo. Então, é isso que explica assim, a silhueta de Kardec, assim, sisuda, mas ele era bastante, assim, de muito, muito bom humor, né? Bom, quando a gente pega o Livro dos Médiuns, logo está assim na capa, não na capa, mas na primeira página, no frontispício desse livro. Então, ele fala Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Percebam como ele está sendo assim bastante informativo logo de cara. Guia dos Médiuns. Então, médiuns, então está tratando desse intermediário e também daqueles que trabalham com os intermediários, que são os evocadores. E aí está falando, por exemplo, do dialogador com os espíritos. Então, aqui ele já começa a dar mais informações, né? Ele já inicia dando informações. E ele fala que esse Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo o ensinamento especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, todo tipo de manifestação espiritual ele trata aí, ou pelo menos o suficiente para que a gente tenha a base para poder entender, conhecer e poder estudar, ainda que na prática, todos os gêneros de manifestações. Manifestações de quem? Dos espíritos. Os meios de comunicação com o mundo invisível. Como é que opera isso? Como é que isso acontece? Depois, o desenvolvimento da mediunidade. Então, aqueles que têm esse interesse, ele ensina, ele demonstra, ele conduz como desenvolver a mediunidade. E, finalmente, dificuldades e tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. Porque nem tudo é flores. Então, é uma questão de adaptação, uma questão de estudo, uma questão de conhecimento. Então, vai haver tropeço, vai haver dificuldade. Então, ele coloca isso também. Então, podem ver que é completo. E ele finalmente diz, em continuação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Então, vocês percebam que o Livro dos Médiuns, ele tem como origem, né, o Livro dos Espíritos. É uma continuação. Então, é como se fosse um único livro. E ele sugere, né, ou pelo menos o tradutor sugere, que a gente comece pelo Livro dos Espíritos. Esse é o motivo pelo qual nós iniciamos no nosso grupo, nos nossos grupos, né, o estudo do Livro dos Espíritos, antes de qualquer outro livro, porque ele é a base de tudo. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. A doutrina espírita iniciou por livros. Então, a leitura, o estudo é muito importante, né? Então, um pouco para trás aqui, a gente vai ver tradução de José Herculano Pires, aqui está o link para chegar no Livro dos Médiuns, e abaixo, o principal livro de apoio, o Livro dos Espíritos. Não tem dúvida, vai lá para o Livro dos Espíritos. Mesma tradução de José Herculano Pires, vocês vão entender por que foi elegido, né, esse tradutor mais para frente. E aqui está o link também de O Livro dos Espíritos. Tá? E, por sinal, nesse link vocês vão ver que é de um blog, né, de um site, que também tem bastante coisa interessante. É uma estudiosa do livro, das obras de Kardec, ela está ainda em processo de incluir, né, no site os demais livros, né? E também ela tem já bastante vídeos que a gente pode ver com estudos, com temas bastante interessantes. E são assim, hoje já tem um outro tema que ela colocou lá. Então, através desse link, vocês vão chegar nesse site, que é bastante rico, bastante importante. Bom, a gente falou que o Livro dos Médiuns, ele está dividido em duas partes. Tem a primeira parte, que trata das noções preliminares, e a segunda, que trata das manifestações espíritas. Então, ele está assim dividido. A primeira, vocês vão perceber
que ele fala dos fundamentos, do método de ensino, das teorias, e está dividido em 4 capítulos. Tudo isso para formar a teoria, para formar o conhecimento, para depois sim passar para as manifestações, que envolvem inclusive a prática. Então, no capítulo 1, ele pergunta: há espíritos? Então, isso que a gente vai estar estudando na próxima reunião, não nessa. Hoje nós estamos falando do livro e da introdução, né? Das introduções, no caso. Depois ele trata do maravilhoso e do sobrenatural. A gente vai perceber que tudo isso, que hoje é uma coisa assim, assustadora até, a gente vai perceber que é tudo muito natural, que não tem nada de maravilhoso e não tem nada de sobrenatural. É algo que podemos conviver naturalmente. E vai ter muitas explicações das coisas que acontecem, que estava no campo do sobrenatural, né, do medo, da bruxaria, de tudo isso, que muita gente perdeu a oportunidade, ceifaram a vida aqui numa encarnação, porque era entendido de maneira errada, como bruxaria, esse tipo de coisa. O método, né? A gente vai perceber que tudo, Kardec tinha método para trabalhar. Ele desenvolveu métodos, a gente vai perceber isso. Ele era um estudioso, ele era um cientista. Então, ele trouxe o conhecimento analisado e assim, a exaustão, para poder colocar tudo nesse livro. E, finalmente, dos sistemas, né, dos tipos. A gente vai perceber tudo isso aí ao longo. Então, esses 4 capítulos, a gente vai estar fazendo esse estudo da primeira parte. Quando se trata da segunda parte, já são as manifestações espíritas. Lembra que eu falei que são 32 capítulos, né, que é essa edição definitiva, né, que vai tratar da teoria espírita sobre todos os gêneros de manifestação. Então, nós vamos estar vendo a interação dos espíritos com o mundo corporal por meio da mediunidade. Mediunidade é um intermediário, é uma capacidade, uma faculdade intermediária entre 2 mundos. Então, nós vamos ver as manifestações físicas, vamos saber o que significa, e as manifestações inteligentes. Manifestações físicas são aquelas que a gente pode ver, que pode sentir, que pode ouvir, que pode até tocar, né? Já as manifestações inteligentes são aquelas que ocorrem dentro do médium, ou seja, no seu interior, no seu psicológico, né? E aí a gente vai ver que essas são as manifestações inteligentes, são aquelas que realmente contam, aquela que modifica, aquela que instrui, né? E as comunicações entre encarnados e desencarnados, que é, no final das contas, o que a gente vai acabar vendo. Bom, se vocês voltarem um pouquinho aqui, vocês vão ver que, contendo o ensinamento especial dos espíritos, sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, daí ele desdobrou aquilo que estava falando lá. Então, ele inicia no capítulo 1 ao 9, tratando da teoria de todos os gêneros, de todas as comunicações ou manifestações. Então, nesses 9 capítulos, ele vai estar tratando exatamente disso. Depois, os meios de comunicação com o mundo invisível, que está lá onde a gente acabou de ler. É do capítulo 10 ao capítulo 12. Quem tem o livro impresso, dá até fazer um risquinho aí e fazer a divisão desse grupo de capítulos que a gente está falando. Que eu fiz isso, no caso, nessa versão, está lá no fim, onde tem a divisão desses capítulos. E aqui cada um o que significa, né? Depois vem o capítulo 14 até o 22, trata do desenvolvimento da mediunidade. Então aí a gente vai estar entendendo, aprendendo como se faz isso. Aquele que não deseja desenvolver a mediunidade vai saber como é possível desenvolver a mediunidade e sugerir, recomendar às pessoas
como fazê-lo. Claro, a pessoa não vai sair daí ensinando, né, como desenvolver a mediunidade, mas vai dizer que no livro dos médiuns é possível conhecer e como desenvolver a mediunidade. Finalmente, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Vai do capítulo 23 até o 32. Né? E, de novo, em continuação do livro dos Espíritos. Tem um S a mais aí, tá? De Allan Kardec. Então, esse livro, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, acabam formando um corpo único. E a gente vai perceber agora, pela explicação do tradutor e pela introdução de Allan Kardec, né? Eu só diminuí ali porque estava difícil, estava tirando um pouco da minha leitura. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, Luiz. Sim? Já começando pela primeira frase, pelo título, né? Me deu uma dúvida. Eu até mandei o link do Livro dos Espíritos aí dos médiuns, para quem quiser lá no grupo. Mas é no início, né, que falam de médiuns e evocadores, né? Já me deu a primeira dúvida. Existe diferença ou evocar seria uma função do médium, ou também, né? Enfim. Nós vamos falar sobre isso, mas eu posso adiantar o seguinte: tem dois tipos de manifestação, a espontânea e aquela evocada, que você convida o espírito a se manifestar. Então, o evocador é aquele que pede ao espírito, pede pela manifestação do espírito. Agora, vem espíritos que se manifestam, então esse é a manifestação espontânea. Então, são dois tipos de manifestação, uma por evocação e outra espontânea. Ah, entendi. Então, não necessariamente seria a função de cada médium. Por exemplo, você, né? Às vezes, você conversa, né? Você é o doutrinador, né? Vamos dizer assim, não é isso? O nome correto, quer dizer, o nome que as pessoas, que a doutrina espírita trata mais, é ao invés de doutrinador, dialogador. Dialogador. Doutrinar é meio assim, meio imposto, meio, sabe? Então, e a outra, você pode estar falando com um espírito muito mais evoluído que você, então como é que você vai doutrinar alguém que é melhor que você em termos... Entendi. Né? Mas dialogador seria o correto, mas é usado como uma série de outros temas, títulos, né, ou assim, adjetivos, são utilizados de maneira errônea, mas se utiliza desde hoje, desde sempre, vai, e até hoje. Mas pode falar. Não, então seria isso. Então, evocador é só aquele espírito que não veio, que na verdade você está evocando, está chamando ele. Aí foi que eu até estava começando a ler aqui, que ele pode ou não te atender, isso vai depender do... Entendi. Mas evocador seria um médium também. Quem vai evocar é um médium. A não ser naquelas brincadeiras, né? Ou seja, quem não tem conhecimento acaba fazendo e... Não necessariamente que você pode ser evocador não sendo médium, né? De repente, de uma forma errada, né? Enfim. Deixa eu colocar uma coisinha. Quando você vai evocar um espírito, Yara, o exemplo é isso. Você quer falar com alguém que já desencarnou. Vamos supor, eu quero falar com meu avô. Então, o doutrinador vai pedir para ele vir, vai evocar o meu avô. Se ele vai poder vir ou não, aí já é outra história. Kardec se utilizava muito disso para falar com os espíritos que tinham conhecimento sobre algum assunto. Então, ele evocava esse espírito para falar sobre assuntos, né? Normalmente se evoca espíritos de um nível superior para trazer conhecimento. Mas também pode trazer outros espíritos para ele poder contar sobre a vida, como está o mundo espiritual, e também para poder ajudá-lo. Isso. Você tanto evoca um espírito superior como um inferior, que precisa de ajuda.
Um para instruir, outro para ajudar. E nós estamos falando, então, de um personagem, uma atividade, que é o dialogador, que faz esse papel. O médium não faz isso, né? Ele está instrumento de intermediação, né? Ficou claro. Obrigada. Nada, não agradeça, não. Ó, então, o tradutor, no caso, estamos falando de José Herculano Pires. Segundo Emmanuel, o José Herculano Pires, ele deu um título para uma definição para Herculano Pires, que era filósofo, era muito estudioso da doutrina espírita e de Kardec. Então, Herculano Pires foi considerado por Emmanuel o melhor metro que mediu Kardec. Então, percebam que ele realmente conhecia muito de Kardec, estudou bastante, a ponto de chamar a atenção do espírito, né? Como Emmanuel dizer que ele foi a pessoa que mais conheceu Kardec através dos estudos, tá bem? Esse é o segundo volume da codificação do Espiritismo. Então, nós aprendemos que o primeiro é o Livro dos Espíritos e depois vem o Livro dos Médiuns. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, então ela é básica, ela é o básico do básico, ele é o pontapé inicial, né? Isso no ano de 1857, Kardec lançou em 58 um livrinho, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Era o esboço do Livro dos Médiuns. Era um ensaio para a elaboração de O Livro dos Médiuns, que só pôde aparecer em 1861. Lembra que eu falei? A primeira edição do Livro dos Médiuns, 1861. Publicado este, ou seja, o Livro dos Médiuns, do ano de 1861, Kardec suprimiu, eliminou aquele. Apesar disso, 65 anos mais tarde, em 1923, Jean Mayer, então diretor da Casa dos Espíritas, resolveu reeditar o Instruções, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, para circular juntamente com este livro, por considerar aquele livrinho útil à iniciação nas questões mediúnicas. Então, alguém achou por bem colocar, né, imprimir isso aí, colocar junto lá. No Brasil, Caibar Schutel, em sua gráfica de Matão, né, na cidade de Matão, no estado de São Paulo, lançou também uma instrução, esse livro, em nossa língua. Então, hoje é possível encontrar o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas no Brasil. Tá? Agora, olha que interessante, o sublinhado aqui é por minha conta, tá? Para poder reforçar. A finalidade deste livro é desenvolver a parte prática da doutrina, em sequência à exposição teórica do livro básico, do Livro dos Espíritos. Então, ele nos ensina a exercer a mediunidade e não só ter ela como teoria. Então, volto a dizer, aquele que desenvolve, aquele que tem o desejo, o objetivo de desenvolver a mediunidade. Por que eu estou reforçando isso? Porque tem gente que tem receio, tem gente que não tem interesse, tem gente que gostaria de conhecer, mas não queria trabalhar mediunicamente. Acho que não tem. Tem gente que não vai manifestar mediunidade, essa ostensiva, em nenhum momento da vida, né? Eu abro aqui um parênteses, né? Para fazer um comentário. Quando começamos na doutrina espírita, a minha mulher manifestou mediunidade. E eu também queria ser médium. Então, eu fiquei que nem um desesperado, querendo que manifestasse em mim a mediunidade. Então, eu comecei a fazer o seguinte, olha que coisa absurda, tá? Por isso que nós temos que estudar realmente, né? Para não ter nenhum tipo de folclore, nenhuma prática aí estranha, né? Naquela época a gente sentava em torno de uma mesa mediúnica, numa mesa, né? E os médiuns ficavam à volta sentados. E eu comecei a mudar de lugar para ver se a mediunidade funcionava. Talvez fosse o lugar que eu estivesse sentado que não me dava oportunidade de desenvolver a mediunidade. Até que passou o tempo, eu percebi que isso ajudava, né? E depois, muito tempo depois, foi aí que eu consegui perceber um tipo de mediunidade, que era essa que a Yara falou, de conversar com os espíritos, né? Mas eu fiz esse absurdo de estar mudando de lugar na mesa, porque achava que podia resolver. Então, vamos deixar o folclore, deixar as fantasias, né, de lado e ir direto na razão, no estudo
realmente fundo do assunto que a gente deve, que tem em mãos aí, né? Por isso Kardec o considerou, né, considerou o Livro dos Médiuns, a continuação do Livro dos Espíritos, como se vê no frontispício. Mesmo porque, segundo Clara na introdução, esse livro também pertence aos espíritos. Os espíritos também tiveram grande participação, em todas as obras de Kardec teve participação, mas a participação era direta, porque eles orientaram na sua elaboração, eles reviram e modificaram inteiramente a segunda edição de 1862, que ficou sendo a definitiva, né, para essa tradução que a gente está falando agora. Apesar de escrito há mais de 100 anos, aí nós estamos falando em quase 160 anos, né, o Livro dos Médiuns é atualíssimo. Olha que interessante. Atualíssimo. Desculpa, aí não saiu errado. Nenhuma outra obra espírita ou não sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. Então, quando se trata do Livro dos Espíritos, é realmente o livro definitivo sobre isso. Não se tem notícias de um livro tão completo acerca de manifestações espirituais e o estudo sobre isso, como é que ocorre tudo isso, para chegar até na mediunidade. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e experiência. Então, ele estudou e ele experimentou. Além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Então, a ciência ainda não abraçou o espiritismo. Em alguns lugares a gente vê isso, pipocou isso. A gente vê, por exemplo, naquela palestra do Ulisses, que ele estava falando, Ulisses D'Angelo, né? Que ele chegou a vir junto com outros médiuns aqui nos Estados Unidos, e onde foi feita a manifestação, né? O exercício da manifestação espiritual através da mediunidade, e foi coletado dados, né? Dados neurológicos do que estava acontecendo. Foram submetidos à análise. Então, é um lugar aqui, outro lugar ali, e tal, mas é a ciência já colocando, né, tentando explicar isso que, na maioria do meio científico, não se estuda ainda, né? Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade. Olha a importância, por isso que, se foi aceita, foi por causa da racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Então, ele estudou, ele anotou, ele passou pelo rigor do estudo, do método dele. E aí sim, ele pôde apresentar alguma coisa que as pessoas puderam seguir, puderam aceitar. Como nós, por exemplo, né? Esse método é explicado neste livro e pode ser examinado em minúcias nos relatórios, registros e sessões publicadas na Revista Espírita. Então, a Revista Espírita, ao longo das suas publicações, né, com exceção do Livro dos Espíritos, mas que estavam ali depois mostrado aqui de onde que veio, né? Então, a Revista Espírita dá detalhes do que foi que aconteceu. Então, quem lê a Revista Espírita, quem consegue estudá-la, pode perceber toda a obra, né, os 5 livros presentes nela. Então, vê, e nós estamos falando de 11 anos de Revista Espírita, né? Uma por mês. Então, vocês imaginam a coleção que é de informação ali. Então, quem tiver a curiosidade, o interesse de ver a Revista Espírita, vai poder ver como se desenrolou, como se desenvolveu o espiritismo, o método, o estudo, as práticas, né, os exercícios que Kardec se utilizou. As teorias explicativas dos fenômenos, formuladas por Kardec com os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos, permanecem ainda como as mais viáveis, ou seja, as mais aceitáveis, né? Essas teorias que foram explicando os fenômenos. Basta um confronto entre essas teorias e as formuladas pelos parapsicólogos atuais para se verificar a solidez das primeiras, ou seja, as teorias espíritas,
até hoje nunca desmentidas, e a fragilidade das segundas, que são dos parapsicólogos. Bom, é importante lembrar que aqueles que falam do Espiritismo, aqueles que condenam, aqueles que fazem piadas com o Espiritismo, é porque não conhecem a doutrina espírita. Porque se tiver um pouco de coerência, de lógica, de raciocínio, para aqueles que estiverem lendo, estudando esses livros, vão perceber uma lógica, uma coerência, uma verdade incontestável. Então, aqueles que falam é porque não sabem do que estão falando. Aqueles que estudam, esses sim têm o direito de falar alguma coisa, porque estão analisando, estão verificando, né? Um exemplo típico é a teoria das aparições, que na atual parapsicologia constitui um emaranhado de suposições curiosas e nada mais, enquanto neste livro se apresenta fundada em pesquisas, observações, deduções rigorosas e explicações dadas por numerosas entidades espirituais em ocasiões diversas, por meios diversos e com todas as provas de seriedade e coerência exigidas pelo método kardeciano. Então, se um espírito se materializa, se ele aparece, tem explicação para isso. Então, tem a função do médium, tem a função do material que o médium doa para que o espírito manipule aquilo e consiga a sua aparição. Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. A ciência espírita teve como vestíbulo é entrada, antessala, né? As manifestações físicas, mas a sua finalidade é moral e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. Então, as manifestações físicas, elas foram o início para chamar a atenção das pessoas, ainda que fosse na forma de brincadeira, que alguma coisa estava acontecendo, algo além desse nosso mundo visível existia para poder fazer aquilo, que foi o que chamou a atenção de Kardec. No primeiro momento, foi lá, olhou assim meio, bom, vamos ver como é que é isso, está acontecendo alguma coisa aqui. E aí que ele passou, ele despertou para o estudo daquilo. Então, as pessoas entraram pelo maravilhoso. Provada a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o Espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos da comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens, e suas consequências nesta vida e assim por diante. Então, o que deve se desenvolver agora é a moral. Então, se antes era uma brincadeira, agora vamos passar para uma outra fase. É aproveitar esse conhecimento, isso que os espíritos nos trazem, para o nosso desenvolvimento moral. E a relação que existe entre eles e nós é permanente. Eles estão aí, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade está no mundo. Então, isso começou lá com o primeiro homem na Terra. Não vamos chamar de Adão e Eva, nada disso. Vamos chamar de a primeira manifestação de homens aqui encarnados, quando passou assim, para o estágio hominal, pronto, já começou a mediunidade, já começou o intercâmbio com os espíritos, a influência deles. Por quê? Porque é um interesse de conduzir a humanidade para um mundo feliz, um mundo de regeneração. O leitor, eu coloquei aqui estudante, porque na verdade é isso que nós somos, estudantes, e não leitores simplesmente, ler uma vez acabou. Não, vamos estudar. O estudante deve encarar esse livro, portanto, como um tratado superior de fenomenologia paranormal. Então, é a paranormalidade melhorada, em que a fase metapsíquica e a parapsicológica de pesquisa material está superada. O livro dos médiuns apresenta a solução dos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais
e convida os estudiosos a avançarem além, mais além e adiante. Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, é um convite para que a gente possa seguir mais adiante. Mas tudo isso com critério e métodos científicos. Veja só, segundo o próprio Richer, o reconheceu ao se referir a Kardec no Tratado de Metapsíquica. Bom, Richer, Charles Richer, um prêmio Nobel francês, que ele, inclusive, ele investigou Eva Carrière e Eusápia Paladino, que eram médiuns de efeitos físicos. Então, poxa, ele era médico, ele foi, inclusive, o descobridor de um analgésico, né? A cloralose, um dos analgésicos descobertos pela humanidade. Ele foi, então não era qualquer um. Então, Charles Richer era alguém realmente preparado. E ele acreditava em espíritos, ele estudava, ele entrava fundo nisso. Então, percebem que as pessoas inteligentes, elas encaram, elas adentram as obras do Espiritismo porque buscam respostas. E quando percebem que aquilo é lógico, mais e mais se aprofundam. Quando vem a coerência daquilo, né? A razão, a racionalidade daquilo, então vai. Mas, então, Charles Richer, reconheceu Kardec num livro que ele escreveu, o Tratado de Metapsíquica. Finalmente, para terminar, o último parágrafo é o problema da explicação do tradutor, naturalmente. O problema está assim colocado: as pesquisas espíritas não se prendem aos fenômenos em si, ao mundo fenomênico ou material, e por isso mesmo exigem métodos diferentes dos utilizados nas ciências físicas. Então, vamos utilizar o método de Kardec para poder ter, porque é uma ciência nova, totalmente diferente. Não dá para fazer como a ciência hoje, quando estuda outros fenômenos, né? Gravidade, estuda atração, estuda uma série de outros postulados, outras partes da ciência aí. Então, necessita de um tratamento diferenciado, mas nem por isso deixa de ser uma pesquisa científica. Kardec compreendeu isso em pleno século XIX. Olha só que interessante. Olha como ele estava à frente do tempo dele. E elaborou o método especial que lhe permitiu avançar sobre seu tempo. Olha o legado que ele deixou para a gente estar estudando aqui agora. Ele não era qualquer um, ele realmente estava à frente do tempo dele. Era um espírito preparado. E veio e fez aquilo para o qual ele tinha se preparado. Apenas como curiosidade, né, que se comenta que Leon Denis era o plano B da espiritualidade, caso Kardec falhasse. E olha nosso privilégio, nós tivemos dois, tivemos Kardec e tivemos Leon Denis. A prova disso é que toda a pesquisa metapsíquica e parapsicológica nada mais conseguiu até agora no tocante aos resultados positivos do que referendar, né, do que assinar embaixo as teorias desse livro. Para ajudar o leitor e o estudante, aí é legal porque ele já fala para o estudante, né, a verificarem isso. O presente volume apresenta grande quantidade de notas de rodapé, notas de pé, né, de página ao rodapé, com indicações bibliográficas. Por isso que a gente optou por José Herculano Pires, porque ele dá também um pouquinho mais para a gente de informação. Vamos adiante, porque agora vem a introdução, que também não é tão curta, né? E para a gente poder avançar e dar tempo de tudo aí. Diariamente, aí Kardec está falando, tá? Então nós estamos ouvindo Kardec falar. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta dessa obra. Ou seja,
ele está nos ajudando a gente não enveredar por caminhos aí tortos, que tenha perigo. Então, é uma obra que nos conduz a isso. Num dos estudos nossos de um tempo atrás, um dos colegas nossos falou a respeito de que a pessoa poderia chegar no mesmo ponto, não necessariamente com a ajuda do espiritismo, não precisaria, porque isso vem da gente. As pessoas que querem chegar numa evolução, né, por si só, elas podem chegar, e realmente podem. Só que esse material nos auxilia a chegar mais rápido e com menos tropeço. Então, as obras básicas da doutrina espírita justamente mostram isso para a gente, esse mapa, essa linha condutora para que a gente possa chegar num porto seguro, possa chegar lá na frente sem tantos tropeços e mais rápido. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Isso é normal. Eu gostaria de falar com os espíritos. A doutrina espírita para mim é isso. Eu adoro falar com o espírito. Eu adoro ver a comunicação de espíritos, né? Essa obra destina-se a facilitar-lhes isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Ou seja, não é proibido. Então, a gente quer e pode entrar nesse mundo, conversar com os espíritos. Ivone Pereira falava que a gente pode evocar qualquer espírito, de qualquer nível, e eles vêm. Claro, tem que ter ambiente para isso, tem que ter preparo para isso. Nós não vamos poder trazer um espírito luminoso se a gente está no meio onde as pessoas estão incrédulas, não se preparam, então não tem jeito. Então, havendo devido preparo, baseado no que Ivone Pereira fala, é possível sim. Pois bem errado andaria quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Então, pode pegar um lápis e morrer com aquele lápis na mão. Não vai sair carta se a pessoa não sabe como fazer. Então, é isso que Kardec está falando. Então, não vamos pensar que a coisa é simplesmente isso. Existe um trabalho a ser feito, existe um estudo a ser desenvolvido por esse estudante, por esse pretenso, aquele que pretende ter o conhecimento, o contato com o mundo dos espíritos e mesmo a mediunidade. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nessa obra uma receita universal, infalível para fazer médiuns. Ok, comprei o livro dos médiuns, isso me garante que eu vou ser médium. Né? Não é bem isso, é um engano. Isso que Kardec está dizendo. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Ou seja, nem tudo vai dar para fazer, porque muita coisa pode estar vindo que dificulte, ou que até nem permita o desenvolvimento da mediunidade. Porque aqui ele está esboçando para a gente a informação de que todos nós somos médiuns. O que varia é o grau, a intensidade da mediunidade. Alguns, a intensidade, o grau, a sensibilidade é tão baixa que dá para a gente dizer, esse não é médium. Alguns, é tão elevado isso, e até naturalmente, é tão ostensivo que a gente fala, esse é médium. Então, essa é a diferença. É isso que ele está já apresentando. Então, não basta comprar um livro se eu tenho uma sensibilidade tão baixa, estudo isso, vou em grupos mediúnicos e não adianta nem mudar de lugar na mesa, porque não vai funcionar. Então, esse é o recado de Kardec. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Então, se eu vou estudar pintura e faço quadros fantásticos, é porque tenho esse dom. Se eu sou um artista, né, assim que vou representar, né, ou vou cantar, eu tomo aulas para apurar
esse dom que eu tenho, para melhorar, para polir, lapidar, e não para eu, se eu não tiver isso, não adianta nada, eu posso passar anos e não vai acontecer. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Isso é muito importante. Orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Saber o que fazer com a mediunidade. Ter por ter e fazer o que bem entende dela não é a receita. Tem que ter um uso proveitoso. É o que chamamos de mediunidade com Jesus. Mas não é esse o nosso único objetivo. Então não é só isso que ele está falando. Tem mais coisa. Aumenta todos os dias o lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedica a manifestações espíritas. Recentemente, eu assisti uma palestra do Jorge Elahat, que ele falou para a gente, inclusive, né, nas nossas palestras e das quartas-feiras anteriores a esta, e ele falava justamente sobre o crescente das manifestações de médiuns, do acréscimo de médiuns que estavam surgindo. Então, aquilo que a gente leu um pouquinho antes, falar da presença definitiva dos espíritos em nossas vidas, é esse intercâmbio cada vez maior, como algo normal. Por isso a importância de aqueles que não querem desenvolver a mediunidade, que querem o conhecimento disso, porque eles vão ser ferramentas de condução para aqueles que, numa família lá nasce um médium, um sobrinho, um primo, um irmãozinho, e não vai internar ele. Vai buscar como desenvolver aquilo de maneira serena, tranquila, e não com choque elétrico, tentando, abafar aquilo, né? Então, aumenta a cada dia o número de pessoas que se dedicam às manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações. Olha a importância, isso é muito importante, obtendo boas comunicações, comunicações úteis, e não virar joguete de espírito, como o caso da manifestação lá, através da brincadeira do copo, né? O copo que anda, o copo que faz as letras se combinarem lá para ter sugestões. Isso é uma mediunidade mal empregada, porque no meio daquelas crianças, daqueles jovens, tem médiuns ali, e os espíritos se aproveitam disso. Que espírito que está ali? Brincalhões. Então, que a gente tenha boas comunicações para nos auxiliar a nos melhorarmos, a melhorar o mundo que a gente se encontra, como disse naquela comunicação que a gente leu no início, né? Porque que nós aproveitemos esse conhecimento para melhorar a condição, para uma entrada na nova era, né? É o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Então, isso tudo que ele falou, né? Ensino, né? Como se comunicar, as boas comunicações e tudo isso. Ninguém estranhe, pois, se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. A experiência mostrará que são úteis. Sublinhado aí pela importância dessa frase. O estudo atencioso desse livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. O que parece sem pé nem cabeça, descabido, peraí, vamos estudar, vamos entender, vamos observar, vamos compreender tudo isso para que a gente possa extrair o melhor dele. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Exemplo, se o médium não é tão letrado, ou se o médium não tem o devido preparo, vem um espírito e gagueja, ele fala frases com muitos erros, né, de gramaticais, ele não consegue se exprimir como ele gostaria, na altura do conhecimento dele, porque o instrumento, que é o médium,
é limitado. Então, vamos entender que o que está acontecendo não é que o espírito gagueja, não é que o espírito fala errado. O médium é um instrumento que não permite que ele manifeste todas as suas qualidades. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas. Então, ele está falando para muito mais gente. Quando ele põe uma comunicação numa carta, são mais pessoas, como essa que nós acabamos de ler, para que a gente tenha esse conhecimento, para que seja permitido para mais gente. Não veio para médium ou para o médium, veio para um grupo de pessoas. Bom, pessoal, eu estou seguindo aí. Se de repente tem qualquer coisa que mereça um comentário ou tirar uma dúvida, por favor, vocês interrompam e podem falar, tá? O grupo é pequeno, dá para fazer isso. Acho que é pequeno, não sei quantas pessoas estão aí na sala, mas quando eu comecei eram 14. Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Palpite sempre tem, de todo lado. Então chegaram para Kardec e falaram, por que não faz um manualzinho pequenininho, baratinho, e aí inundava o mercado com um manual prático, né? Então, ele explica por que não foi feito isso. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Olha só, encheria o mundo de médiuns, né, com um livrinho assim. Essa é a opinião daqueles que deram esse palpite. Aí Kardec fala, pensamos que isso seria mais nocivo do que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil. Olha só o que ele fala, a prática espírita é difícil. Não vem, não cai do céu, né? Exceto aqueles médiuns naturais que precisam polir a mediunidade, é difícil. Vai mudar de lado na mesa, vai mudar de lugar na mesa, porque não consegue, deseja a mediunidade, mas não consegue, então fica tentando, porque é difícil, né? Apresentando tropeços que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Então, quando eu percebi em mim que tinha um outro tipo de atividade, eu só cheguei naquilo porque eu estava estudando, era no meio de um curso. Quando o dirigente do curso falou, bom, temos aqui algumas pessoas que a gente pode, ela estuda a mediunidade, que pode ser médium psicofônico. Então, você aceita ser? Foi perguntado, sim, o que eu gostaria. Não, eu não quero. Tá bom, eu preciso de médios de suporte, né? de fazer o apoio vibratório, né? O médium de sustentação. Quem gostaria? Eu gostaria, outro gostaria. Pronto, já formou. Agora precisamos de um dialogador. Quem gostaria de exercer essa tarefa? Aí foi o momento que eu pulei da cadeira e levantei a mão. Falei, eu gostaria. Porque não tinha mais nada, eu era médium de transporte, levar minha mulher para cima e para baixo. Então eu queria uma oportunidade. E vi ali a oportunidade. E deu certo. Mas eu só cheguei naquilo, não mudando de lugar na mesa, foi estudando, foi fazendo leituras, foi aprendendo. E aí eu tive minha oportunidade. Então, isso é importante. A prática espírita é difícil, apresentando tropeços que somente um estudo sério e completo pode prevenir, pode oferecer para essa tarefa difícil. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas, que levariam a decepções. Assim é com o palestrante, por exemplo. Tem uma responsabilidade ali. Pega um tema que ele possa expor, ele estuda aquilo, ele vai lá na frente, com toda a simplicidade, ele apresenta aquilo que ele estudou. Porque se ele vai lá para inventar um espiritismo, para inventar, vai ter problema. Ele vai estar decepcionando aquelas pessoas que vieram buscar alguma coisa. Estou dando um exemplo. No caso da mediunidade, mesma coisa, né? Então, não vamos partir de coisas simples, assim,
para explicar aquilo e incompletas, experiências levianas, como ele falou aqui, facilitar essas experiências levianas. São coisas com as quais não se deve brincar e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer imprudente, inconsequente, estouvado, né, que inventasse conversar com os mortos. Eu quero conversar, certo? Vai, faz uma experiência aqui, junta meia dúzia aí, vamos fazer, vamos, e vai na tentativa e erro, né? Então, isso que ele está falando. Não vamos pegar um manualzinho incompleto, vamos para algo um pouco mais aprofundado. Foi por isso que ele eliminou aquelas instruções práticas, porque esse livro acaba sendo muito mais completo. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Porque, amigos, tem espírito de todo tipo, tanto encarnado como desencarnado. Aqui, no mundo que nós estamos compartilhando hoje com a matéria, a humanidade visível para a gente, tem gente com intenções elevadíssimas, assim como tem gente com intenções das piores possíveis. Do mesmo jeito que tem gente aqui, nesses níveis, tem gente no plano espiritual. Então, não vamos brincar com alguém que pode se utilizar da nossa ingenuidade, da nossa curiosidade simples e vã, né, e interferir em nossas vidas. Então, esse é o objetivo da gente estar estudando, esse é o objetivo que Kardec propõe para a gente, né? Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns que se encontra esgotada. Ela esgotou, acabou. Fizemos-la com objetivo sério e grave, mas, apesar disso, não a reimprimiríamos, pois já não corresponde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Ele era incompleto, não bastava, precisava de algo um pouco mais abrangente, mais profundo. Por isso, preferimos substituí-la por esta, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Esse estudo não foi de um dia, de uma semana, de um mês, foram anos, e que pode ser verificado na Revista Espírita. Ela contribuirá, esperamos, para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a sua essência, e para afastar a ideia de frivolidade e divertimento. Então, no começo era frívolo, no começo era divertido, levantar a mesa, fazer ela mexer para lá e para cá. Nossa, que maravilha, que força é essa? Né? Aí, opa, é mesmo, que força é essa? Então, quando se começou isso, se Kardec não tivesse feito isso, demoraria mais para aparecer outra pessoa que estudasse isso. Podia ser que demorasse muito tempo, atrasando o nosso progresso moral, porque isso é parte do nosso progresso. Esse é o consolador que Jesus nos falou que nós teríamos. Então, veio na hora certa, a pessoa certa estudou isso e compilou tudo isso em livros para que a gente pudesse hoje, 160 e poucos anos depois, a gente está aqui estudando, aprendendo. E ainda é tão atual, né? Porque o mundo não mudou. Os espíritos continuam os mesmos, continuam tendo as mesmas virtudes, progredindo lentamente. Então, nós somos exatamente aqueles de milênios atrás, podemos dizer assim, né? Tecnologicamente, claro, evoluímos muito. Na moral, ainda estamos meio assim, patinando, né? Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivo a críticas quase sempre bem fundadas. Claro, se estamos brincando com alguma coisa, o resultado é esse, é uma brincadeira. Então, as críticas vão estar muito bem fundamentadas
na maneira que estamos tratando como coisa frívola, como coisa aí sem importância, como brincadeiras, né? É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos e pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do Espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado maiores prejuízos do que se pensa, na opinião de muita gente. Então, vamos praticar mediunidade? Vamos. Vamos propagar o que é a mediunidade? Vamos. Mas sempre com critério, com conhecimento. Porque senão vai fazer com que cause mais prejuízo do que benefício. Então nós vamos ter muito mais prejuízo do que ganho, na opinião de muita gente. Vem progredindo bastante o Espiritismo. Olha só, ele está falando isso lá naquela época, hein? Olha, ele aqui, ele sabe porque o Espírito não morre, né? Então ele está aqui conosco, está vendo o que está acontecendo, está vendo o progresso da doutrina espírita. Certamente Kardec, se não tiver encarnado, a gente não sabe, né? Então, mas se ele estiver lá do plano espiritual observando, e está, né? Ele vai ver o quanto progrediu. Mas já naquela época ele falava, vem progredindo bastante o Espiritismo, desde alguns anos. Mas o seu maior progresso se verifica depois que entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Olha só, então é o estudo que leva a pessoa até a mediunidade, até o contato com os espíritos, porque ali ele teve a prova de que é sério. Então, esse rumo filosófico norteou a pessoa com desejo de conhecer mais. E não a brincadeira do copo, e não a manifestação espírita de espíritos brincalhões, né? Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina de que não riem os que zombavam das mesas girantes. Antes todo mundo ria da mesa girante. Olha que engraçado. E realmente é engraçado. Eu conversei com alguns, já lembro de ter falado, a única vez que eu vi como é que funcionavam as mesas girantes foi num programa de televisão que eu assisti à noite. Eu era adolescente, nem moleque, né? Eu nem sabia de espiritismo, né? Mas eu vi aquela coisa tão engraçada. As pessoas punham a mão, ficavam em pé, punham a mão sobre a mesa, né? E de repente a mesa começava a ir para lá, para cá, parecia uma centopeia, né? Aquele monte de gente tentando acompanhar a mesa. Era muito engraçado. Era cômico, né? Mas era o começo. Então, hoje não é mais uma diversão, né? Então, esforçando-nos por sustentá-lo nesse terreno, estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Então, não é a prática mediúnica somente que vai atrair a atenção das pessoas. O que vai atrair é esse conhecimento contido nas obras básicas. Isso é que vai tornar a pessoa realmente assim, percebendo o conteúdo, a lógica, a racionalidade. Agora, olha que interessante que ele vai falar agora, do Livro dos Espíritos. Temos uma prova disso todos os dias pelo número de adeptos resultantes da simples leitura do Livro dos Espíritos. Olha como esclarece. A forma de perguntas e respostas. Vai lá, pergunta sobre alguma coisa e vem a resposta. Nossa, mas realmente é lógico isso, é coerente isso. Olha mais para frente. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a sua parte prática para aqueles que desejam ocupar-se das manifestações. Então, as manifestações agora não são das mesas girantes, não são de brincadeiras, são algo útil. Exemplo, a carta que foi lida no início da nossa reunião de hoje. Aquilo é uma manifestação espiritual, através do médium. Aquilo é manifestação mediúnica. O que continha ali? Continha algo importante em termos de informação.
E não era informação para um ou para outro, e não é o dia que vai acabar o mundo, não é isso. Não, é a informação sobre uma transição que está acontecendo. A importância de nós, como médiuns, contribuirmos nessa transição. A importância do estudo para que nos preparemos para que possamos ser mais úteis nessa transição. Então, era isso que a carta continha. Era o doar de si, através desse conhecimento, e saber como melhor doar, como melhor ajudar, como melhor servir. Então, onde é que eu estava aqui? Damos nessa obra a sua parte prática para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, a pessoa em si, desenvolvendo a mediunidade, seja pela observação de experiências alheias. Aqueles que podem observar como é que está acontecendo a mediunidade e não vão se envolver com a mediunidade, não vão dar comunicações, não vão fazer dele um médium, mas vão ajudar. Porque certamente vão encontrar pessoas que falam, não sei o que está acontecendo com alguém que vem confidenciar, não sei, eu estou vendo coisa, eu estou vendo gente que já morreu, será que eu estou louco? Então aí entra esse médium, assim, digamos, informado. Então a mediunidade dele é de informação, para poder ajudar aquele que não sabe o que está acontecendo, está perdido, está sofrendo. Verão aqui os tropeços que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-lo. Essas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, embora se completem, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos primeiramente a leitura do Livro dos Espíritos. Aí seria o estudo do Livro dos Espíritos, mais apropriado, né? Porque contém os princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes dessa obra. Então, aquele que está aqui pela primeira vez, não conhece o Livro dos Espíritos, não conhece praticamente nada do Espiritismo. Então, ele está aqui estudando a mediunidade. Nossa, pulei uma etapa. Não. Vai e busca a informação no Livro dos Espíritos. Por si próprio. Kardec era um pedagogo, ele ensinava crianças. Então, a linguagem dele é simples. Pode ser um pouco rebuscada pela época, mas a gente nota que as traduções, por isso tem tantas traduções, porque um tradutor achava que ia melhor traduzir para chegar até o público, né? Ou uma editora precisava, né, de uma tradução própria. Então, vai lá e vai um outro tradutor. Então, tem uma gama de traduções aí, um mundo de, assim, muitos livros traduzidos do mesmo livro dos médiuns, do mesmo livro dos espíritos. Então, a gente vai perceber que dá para entender perfeitamente, né? Então, essa segunda edição, falando agora do Livro dos Médiuns, Kardec falando, ela foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira, do ano de 1861. Ele está falando da 1862. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos. Olha só, Kardec está falando, não fui eu que corrigi, não. Foram os espíritos que lhe acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Ela ficou completa, ficou melhorada, ficou revisada. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles. Usaram um pouco de Kardec. Claro, Kardec deu o pitaco dele, colocou lá informações, adicionou. Mas o coração o centro desse espírito, né, desse livro, é dos espíritos. Mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes
quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. Então, se ele deu nome para alguns, nome de espíritos, é porque ele achou necessário, mas a maior parte não é. Assim como hoje nós tivemos a leitura de uma carta, o espírito nem deu nome. Não tem o mínimo interesse, o importante é o conteúdo. Assim como nós não temos interesse nenhum em dizer quem foi o médium que recebeu essa carta e trouxe até a gente, né? Para que pudesse ser lida hoje. Os nomes pouco importam, como se sabe, neste assunto. O essencial é que o trabalho corresponda, no seu conjunto, aos objetivos propostos. Então, o importante é o fundo, é aquilo que foi trazido pelo Espírito, aquilo que serve para todo mundo. Então, comunicações, quando vem assim, muito assim, direta para aquilo, e dando instrução, e falando, e aí dá uma desconfiada para ver o que tem por trás disso. Agora, uma comunicação mais aberta, onde você percebe o conteúdo nobre, o conteúdo instrutivo, não para uma pessoa, mas para um grupo de pessoas, ou para a humanidade. Essa é a que vale, essa que importa. O essencial é que o trabalho corresponda, no seu conjunto, aos objetivos propostos. Esperamos, assim, que esta edição, mais perfeita que a primeira, mais aperfeiçoada, né, melhorada, seja tão bem recebida como aquela. Se aquela já fazia sucesso, essa certamente vai fazer mais sucesso. Esse é o recado dele, né? Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como por exemplo da escala espírita, que já se encontra muito bem explicada no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai estudar isso, a gente vai perceber isso. Não é impossível o Livro dos Médiuns sem falar nos tipos de espíritos comunicantes, a categoria dos espíritos que existem. Isso se encontra na escala espírita. Se for buscar lá, é a questão número 100. Se alguém tiver curiosidade, vai lá no Livro dos Espíritos e vai ver o que tanto fala da escala espírita nessa introdução. Né? É isso. Onde que a gente pode a gente até arrisca, onde é que eu estou situado nessa escala espírita? Né? E ali está uma informação importante que ele simplesmente suprimiu, tirou, porque ali não era repetitivo. Né? Como é considerado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns uma única obra, né? Aliás, todos os outros, eles são assim, não um apêndice, mas é uma continuação de cada um dos livros, dos 4 livros dos Livros dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é a mesma coisa. Suprimimos ainda o vocabulário, o que não se refere propriamente a essa obra, substituindo por coisas mais úteis. Esse vocabulário, aliás, não está completo. Pretendemos publicá-lo mais tarde, em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Um glossário, né? Os termos, tudo. Alguns livros, acho que da IDE, ele tem, exatamente, o livro da IDE, a edição, né, da editora, IDE, ela tem no capítulo 22, né, mais à frente, o vocabulário espírita. Então tem, por exemplo, erraticidade, estado dos espíritos errantes, quer dizer, não encarnados durante os intervalos de suas existências corporais. Então, é um glossário aí, né, um vocabulário que ajuda na melhor compreensão. Mas tudo isso é encontrado dentro das obras. A gente vai lá estudando e já vai saber ali dentro mesmo o que é erraticidade e vai entender exatamente como está aqui. Né? Esse vocabulário, aliás, não está completo, pretendemos publicá-lo como um dicionário. Conservamos nessa obra tão somente as palavras novas, específicas, relativas ao assunto de que nos ocupamos. Teve palavra que ele teve que inventar, porque não existia. Né? Então, ele teve que fazer isso. Então, essa é a primeira parte, né? Como que a gente está
abordando o início, né, a nossa sessão inaugural do Livro dos Médiuns. Eu gostaria que alguém que quisesse falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, pode falar à vontade. Gente, eu achei um bálsamo, um bálsamo. Amei a aula, maravilhosa, maravilhosa. Que bom, Marlene, eu fico feliz. Escutou? Não, eu vi. Eu assino embaixo que a Marileide acabou de falar. Muito boa. Agora, foi realmente esclarecedor, maravilhosa. Eu gostaria de me explicar Maravilhosa. que o que foi falado aqui é o que está no Livro dos Espíritos, não é o que está, não foi nada criado, portanto, se tem aí algum, sabe, eu fico feliz de que a gente possa, de alguma maneira, ter recebido aquilo que está nos livros. Agora, a gente aproveita esse momento para dizer o seguinte: não vamos deixar esse conhecimento se perder de um dia para outro. Ou ver de novo, porque isso aqui está sendo gravado, espero que sim, tá, né? Você gravando? Não, eu acho que é. Porque eu não estou vendo aqui onde é que está. Tá gravado. Desculpa, de repente me deu um frio na barriga, né? Porque a ideia é manter isso gravado para que a gente venha e retorne aquilo. E até depois, né, num momento de mais tranquilidade, a gente percebe que tem coisa que não tinha percebido. E aí vem num outro momento e pergunta, seja num outro dia, né, do estudo, ou seja em privado, né? Não tem problema, a gente vai atrás da informação para que possa melhorar isso. Então, que nós realmente não deixemos apagar isso, porque isso é um estudo, isso não é mera informação que a gente recebe e pronto, como ler um jornal, dá a notícia, e se é interessante guarda, se não é, não guarda, né? Esquece. Então, vamos realmente estudar isso, né? E olha, já fomos adiante aí no nosso... O que eu queria dizer é que o estudo do Livro dos Médiuns, ele é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão parar muitas vezes para perguntar. Vai ser um estudo bem interativo, né? A gente vai interagir muito e muitos casos vão surgir como exemplo. Então, a gente acaba gostando muito do estudo do Livro dos Médiuns, até mais do que o Livro dos Espíritos. Mas, sem o estudo do Livro dos Espíritos, não dá muito para entender esse livro, não. Então, que bom que estamos todos aí estudando, né, juntos, não só na segunda-feira, como na terça-feira, junto com a outra casa, no sábado. Eu acho que vai ser muito gostoso para todos nós vamos querer estar juntos. Muito bem. Olha, para a gente finalizar, eu vou pedir mais 5 minutinhos do tempo de vocês para a gente cumprir, né, a nossa programação, trazendo uma carta que é do dia 10 de julho, carta mediúnica. Bom, é repetitivo isso tudo, mas são pessoas de ambos os grupos aqui de Las Vegas que recebem essas cartas. E olha, dia 10 de julho, já faz um pouco mais que um mês, né? Como as coisas vêm com antecipação quando se trata do mundo espiritual. Então, nós vamos ler essa carta, vamos perceber, né? E pela maneira que ele fala, dá a impressão que é o mesmo espírito, também anônimo, né? Que ele se refere a nós de amados, né? Então, amados, não esperem mais recado dos céus, os recados dos céus, pedindo que estudem para compreenderem as lições do Mestre. Não vamos esperar mais esse tipo de coisa. Vamos ver o que ele vai dizer. Desde tempos remotos estão sendo alertados pela bondade do Mestre que tempos viriam de fazer renascer um novo homem, a nossa transformação da humanidade. E isso só é possível com conhecimento. O Evangelho do Cristo está aí há tanto tempo, chegou às mãos de todos vocês há uns bons anos. É hora, amados, de conhecer as lições que ele engloba.
A todo momento estão sendo avisados que o estudo é necessário. Querem paz e consolo, felicidade e oportunidade de trabalho. Então se preparem para o conhecimento das lições que os livros de Kardec e do Evangelho lhes trazem. Se preparem para o trabalho que logo chegará. Comecem a emitir o amor que já possuem e assim, conforme forem aprendendo a emitir esse amor, mais ele crescerá e elevará cada um ao seu lugar de trabalho com Jesus. Jesus precisa de trabalhadores conscientes do que fazem. Uma pedra bruta não emite a luz do diamante. É preciso lapidar essa pedra bruta. A mediunidade é essa pedra bruta quando iniciante, e é preciso lapidá-la com o conhecimento. Se preparem. O trabalho de amor está chegando. Precisamos de médiuns conscientes de suas tarefas. Na outra carta ele fala que espíritos preparados trabalharão essa mediunidade, se utilizarão dessa mediunidade. E aqui ele está falando, anteriormente, há um pouco mais de um mês atrás, 1 mês e meio atrás, precisamos de médiuns conscientes de suas tarefas. Com o fenômeno mediúnico por si só, não ajudaremos nossos irmãos necessitados, mas com a mediunidade bem empregada, sim, essa sim. E que Jesus lhes traga coragem e alegria no preparo do trabalho que logo virá. Traga coragem e alegria. Que esse momento que a gente tenha juntos seja um momento, sabe, agradável, gostoso, alegre, para a gente se preparar, porque vai ter trabalho. E não estamos falando desse lugar ou de outro, não. É na Terra. Aqueles que estão aqui, pode ser que amanhã não vão estar mais aqui. Vão se mudar para outro lugar e vão poder contribuir em outro lugar. Ninguém criou raízes aqui, no lugar que nós estamos. E quando eu falo aqui, eu estou falando de onde cada um está, no seu lugar, no seu país, na sua cidade. Então, vamos nos preparar, porque o trabalho vai acontecer, vai chegar. Estaremos com todos os de boa vontade. Agora é o momento da gente fazer uma prece de agradecimento, de encerramento, e aquele que tiver a vontade, a disposição, o desejo de fazer, vai ser muito bem-vindo. É uma prece, não é um tratado, portanto, ninguém precisa ficar preocupado. Algumas palavras de agradecimento e de, sabe, e de pedido em benefício daqueles que precisam, é o suficiente, é o que a gente precisa. É o que os amigos espirituais buscam. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a prece final? A Verinha está falando, Suelen? Você ouviu, Suelen? Eu já ia falar eu. Muito bem, estamos todos ouvidos. Vamos lá. Bom, meus amigos, mais uma vez vamos aqui encerrar mais uma noite de estudos. Vamos fechar os nossos olhos e permanecer com o coração e os pensamentos elevados. E somente agradecer. Porque o que temos agora não é nem pedir, é somente agradecer. Sabemos que somos abençoados, protegidos, guiados, orientados. Conseguimos ver a cada dia como esse grupo cresce, não em quantidade, mas em conhecimento, em harmonia. Então, a todos os nossos amigos aqui, mentores deste trabalho, os nossos mentores, os nossos guias, os amigos espirituais que vieram também estudar conosco, que vieram nos preparar, que estão aqui, ao invés
de ter as pedras no caminho, eles estão retirando para que o caminho fique claro, fique leve. E só depende de nós, meus amigos. A dedicação do estudo, a perseverança no trabalho, na melhora pessoal, e que possamos juntos seguir em frente, em nome de Jesus. Então agradecemos pela oportunidade que temos diariamente da vida, de tudo que temos, da nossa casa, da nossa saúde, dos nossos amigos e também deste grupo maravilhoso, onde alguns estão se reencontrando e alguns estão se conhecendo. E o único pedido, como eternos pedintes, é sempre a proteção do nosso amado Mestre, na vontade do Pai Maior, que possamos seguir perseverante no trabalho sério, na conduta digna, e que assim, nos elevando moralmente, possamos dar o melhor de nós nesse trabalho. Esse trabalho que muito de nós pedimos. E agora ele está sendo dado para nós, com benefício para a nossa própria melhora e a ajuda do próximo. Que Jesus abençoe cada um de nós, na nossa jornada pessoal e na nossa jornada juntos. E que a luz do nosso amado Mestre recaia em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Você está no mudo, Luiz? Você está no mudo. Aí. Todos receberão o convite logo, logo, né? Para que a gente possa dar continuidade, né? Na próxima quarta-feira, isso. Que vai ser esse convite que nós receberemos. Só um momentinho que... Bom, vocês vão receber um convite, tá bom? Que nós vamos falar da primeira parte das noções preliminares, que é o capítulo 1, Espíritos. Até lá, pessoal, muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Querido, Tchau, fica tchau. com Deus, uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.